Fala, parceria! Chegou a hora de gravar o segundo vídeo da nossa revisão Unesp primeira fase. Você tá ligadinho que na semana passada eu soltei revisão Geografia do Brasil, certo? Vou deixar lá no final e vou deixar um cardzinho aqui também. Mas agora é a hora da segunda parte, de Geografia Geral. Queria agradecer a quantidade de visualizações, de curtidas que teve no vídeo, cara, muito obrigado por isso. E se eu estou agradecendo do outro vídeo, é porque eu já estou pedindo para esse. Vai dar mais de 20 minutos de vídeo aqui comigo, revisãozinha bem feita. Então, curte, se inscreve, porque ainda vou gravar para a FUVEST. E já digo uma coisa, muitos conteúdos que caem na FUVEST também caem na Unicamp e também são bastante cobrados na Unesp. Então, se você entrar na playlist de revisões que tem aqui, pegar ou pelo canal, a revisão que eu fiz no Unicamp, as revisões que eu vou fazer para a FUVEST aqui no canal, você vai ter uma gama maior de conteúdos e todos eles vão te ajudar para diversas provas. Quando eu escolhi os temas, eu escolhi os 3 temas que mais apareceram nas provas de Geografia Geral da primeira fase da Unesp dos últimos 5 anos, certo? Meio Ambiente, Geografia Física e, em terceiro lugar, Geopolítica, certo? Então você se inscreveu no canal, curtiu esse vídeo e vamos começar. Se você vai prestar a prova da Unesp, você tem que estar ligado que meio ambiente na parte de Geografia Geral é algo que aparece muito, certo? Só que meio ambiente é um conteúdo bastante grande e denso, por isso eu quis trazer alguns pontos que podem aparecer na sua prova do dia 15. Vamos lá. Primeiro, um fenômeno climático urbano, que a gente acaba colocando ali na questão de meio ambiente, que são as ilhas de calor. Você já deve ter estudado sobre isso. Cara, quando cai normalmente é fácil. Vamos lá. Ilha de calor é o maior aquecimento da região central das cidades quando você compara com as regiões periféricas e com as regiões rurais. Por que que a área central esquenta mais? Os físicos vão explicar. Quando bate sol, os materiais que compõem essa região emitem mais calor. Pensa em centrão de cidade, asfalto, concreto, vidro, grande quantidade de carros soltando fumaça, motores ligados, indústrias. Então, todos esses fatores, aliado à falta de área verde, vão fazer com que a temperatura urbana, daquele centro urbano, torne-se mais aquecida do que o restante da cidade. E como é o centro mais quente e o entorno mais frio, ganhou-se esse nome de ilhas de calor. Ah, como é que eu poderia lutar contra isso? Já ouviu falar de um projeto chamado Terraço Verde? É você fazer plantações de grama ficou estranho, mas é você fazer jardins no terraço dos prédios. Por quê? Porque o sol que bateria ali, a área verde, vegetação, reduz essa absorção essa emissão de calor, consequentemente você teria uma forma de amenizar o efeito da ilha de calor. Outro aqui então é a inversão térmica. Eu vou até mudar de lado aqui porque talvez eu dê um zoom na hora que eu estiver explicando sobre ela na edição. Você sabe como é que funciona? Vou vir aqui até pegar meu giz. Você sabe que aqui é quem sabe faz ao vivo. Como é que funciona a nossa atmosfera normal? Os raios solares vêm, aquecem a superfície, o ar próximo à superfície é mais quente, esse ar mais quente sobe e o ar mais frio desce. Essa é a circulação normal da superfície, certo? Por que ela é importante? Porque quando a gente tem essa circulação, a poluição que é emitida na superfície, escapamento de carro, partículas sólidas em suspensão, como os caras gostam de falar, são jogadas lá para o alto da atmosfera. Consequentemente, está tirando de perto do seu nariz. Na inversão térmica acontece o quê? Primeiro, a chegada de uma frente fria. Então, qual que é a causa? É um fenômeno natural, a chegada de uma frente fria. Então, aqui na inversão, chegou a frente fria. E a frente fria vai gelar o ar próximo à superfície. Ar frio sobe. Você que costuma passear de balão toda semana quando vai lá para a Turquia, ar frio sobe? Claro que não. E se o ar frio não sobe, o que acontece? Todos os poluentes que estão sendo colocados aqui vão ficar presos aqui embaixo. Porque você não tem aquela circulação atmosférica, aquela corrente de convecção. Então, na prática, a inversão térmica piora o problema da poluição atmosférica.
Sua sorte é, esse problema não vai durar para sempre. Ele dura na madrugada e as primeiras horas da manhã. Quando o sol fica mais forte, o sol consegue romper essa barreira de poluição e reaquecer a superfície. Ao reaquecer a superfície, o ar sobre ela esquenta e a circulação volta. Mas é o suficiente para pegar todo mundo que saiu para trabalhar ou estudar pela manhã. Inversão térmica, um problema aí para você ficar ligado. Voltando aqui para o problema mais falado de todos, as mudanças climáticas, aquecimento global. O nome aquecimento global tem sido substituído por mudanças climáticas, certo? Mas vamos lá, nós temos vários dados mostrando que ano a ano a atmosfera terrestre e o oceano estão cada vez mais quentes. Então, sempre que você pensar em aquecimento global, e para quase tudo na geografia, a gente gosta muito das causas e consequências. Qual é a causa principal do aquecimento global? A causa é a emissão dos gases estufa. Primeiro gás estufa que você nunca vai esquecer é o seu amigo CO2, é o gás carbônico. Ele é emitido na queima de combustível, bota aí os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, como os principais. Na queimada de vegetação, cara, no Brasil o processo de queimadas é uma das coisas mais importantes na emissão de gases estufa. Porém, a gente também vai ter o CH4, o famoso metano. Por quê? O processo de pecuária intensiva também emite muito metano, que é outro gás que concentra calor e faz parte desse processo. Pode lembrar que no Brasil, por exemplo, a gente tem mais gado do que pessoas, certo? Tem mais cabeças de gado do que cabeças de gente. Então, nas causas, são essas queimas de combustível fóssil e a pecuária como as principais. Quando a gente vai para as consequências, aqui é muito amplo. A gente fala dessa elevação do nível dos oceanos, com derretimento das geleiras, mas a gente tem sofrido com uma coisa mais impactante e mais rápida de acontecer, que é a ampliação dos fenômenos climáticos extremos. Grandes ondas de calor, grandes ondas de frio, tempestades acima da média. Nós tivemos já o Brasil sofrendo com isso, então com uma seca que não se esperava, as chuvas muito fortes no Rio Grande do Sul, a tempestade que aconteceu ano passado em São Sebastião. Se você pegar a mesma coisa aconteceu em outros países, Portugal é um que eu lembro de cabeça que sofreu com grandes queimadas esse ano. Então a ocorrência desses fenômenos extremos é cada vez maior e é nisso que tem se pautado. Você quer outra coisa? Conforme vai aquecendo a água dos oceanos, vai ficando mais fácil de você ter ciclones e furacões, né? Furacão é um tipo de ciclone. Então, ficar esperto sobre isso é o que tem se cobrado bastante. E entender como a gente pode mitigar isso. Cara, saber que você tem que tomar medidas locais de prevenção, medidas estaduais, medidas federais e medidas globais. E quem vai tomar essas medidas globais, normalmente é uma reunião que a gente chama de COP, Conferência das Partes, que esse ano, se não me engano, é no Azerbaijão e ano que vem é no Brasil, a primeira realizada em solo amazônico, vai ser em Belém. Quando a gente fala de aquecimento global, de mudanças climáticas, o primeiro protocolo foi lá o protocolo de Kyoto, do final dos anos 90. Só que esse protocolo não foi para frente, ele acabou não dando certo. Ele impunha algumas metas de redução da emissão dos gases de estufa. Qual que é o acordo vigente hoje? É o Acordo de Paris. Para você conseguir fazer o Acordo de Paris, você tem que reduzir ali, com metas voluntárias, a sua emissão de gases de estufa. Muito sobre essa redução, ela passa por um problema muito grave, que é como faremos a transição energética. Vamos lembrar que nós dependemos de combustível fóssil. O Brasil, por exemplo, é um país que discute aumentar novas áreas de extração de petróleo. Então, fazer essa transição energética é algo extremamente custoso e difícil. Por isso, você vai acabar tendo que esse processo de contenção do aquecimento global é extremamente difícil de acontecer. Por quê? Porque você tem sempre os interesses econômicos à frente. Vamos ganhar mais um pouco de dinheiro aqui com combustível fóssil e depois a gente faz a transição. Com a transição não vou conseguir ter tanto lucro. Então, a questão ambiental sempre fica depois. E eu quis colocar outros dois problemas aqui, que é a questão da biodiversidade e a questão da desertificação que podem aparecer. Cara, a biodiversidade, ela desaparece muito pelo avanço da agropecuária, principalmente em países de área tropical, onde você tem ali que a exportação de produtos agrícolas é muito importante. E desertificação é o aumento dos desertos ou o surgimento de novos. Ficar ligado que aqui já tem que ter uma fragilidade do ecossistema
ligado a ações humanas. Acho que de meio ambiente a gente conseguiu fazer uma passagem muito legal aqui, por isso é hora de mudar o lado da lousa. Mas, sem não antes te convidar para fazer parte da mega revisão, mega mesmo, revisão Unesp primeira fase. Eu e mais 7 professores organizamos na semana da prova, do dia 11 ao dia 14, 8 aulões que ocorrem no período da tarde e da noite, ao vivo, via Google Meeting, cara, com acesso à gravação, acesso aos materiais. Cada professor vai dar um aulão aí de 2h30, focadíssimo na primeira fase da Unesp. Todos os professores aqui do estado de São Paulo, todos os professores que vivem essas provas de verdade. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Cara, ou esse link vai te colocar no grupo de pré-venda, ou se já estiver vendendo, ele vai te colocar num link para um WhatsApp que Caio vai falar comigo e eu te passo todas as informações, valores. Mas é um trabalho que eu faço já há 3 anos com muito sucesso. Certinho? Chega de merchan? Vamos para a segunda parte. Hora de falar dos outros 2 temas que são bastante cobrados, começando pela geografia física. Aqui eu fiz um recorte de 2 coisas que mais apareceram na geografia física: cartografia e clima. Falou de cartografia, eu acho que trabalhar com escalas é muito importante. Se você viu a prova da Unicamp, tinha um exercício de escala muito parecido com o que já aconteceu uma vez na Unesp. Então, saber diferenciar o que é uma escala grande e uma escala pequena. Vamos lá, uma escala grande é que ela tem grandes detalhes, então ela pega pequenas áreas. E uma escala pequena tem pequenos detalhes, pega uma grande área. Exercícios que exigem conta para você achar a distância em quilômetros entre uma região, pode acontecer. Então você tem que lembrar que a escala, vou fazer aqui um exemplo, é sempre centímetros por centímetros. E muitas vezes você vai ter que passar essa resposta para quilômetros. Vareta, como que eu passo de centímetros para quilômetros? Você corta 5 zeros. Não vai ter espaço para eu mostrar aqui, mas eu tenho uma aula de escala. Se você deixar nos comentários, ou se você procurar aqui escala, professor Vareta, você vai achar essa aula só de escala para você, certo? Então é algo que pode aparecer, é comum de aparecer nas provas. Fusos horários. Pessoal, esse ano teve Olimpíada, e é comum em ano de grandes eventos, Olimpíadas e Copas do Mundo, grandes eventos esportivos, aparecerem questões que usem fusos horários. Por quê? Porque ele vai falar que o jogo da Olimpíada do Brasil aconteceu tal hora em Paris e tal hora no Brasil, e ele vai, através disso, criar uma relação para te fazer uma questão. O que você precisa lembrar? Você precisa lembrar, quando você vai para fuso horário, que para leste você soma horas e para oeste você subtrai horas, certo? Então, o Brasil está a oeste da França, a gente está atrasado em relação à França em horas, certo? Lembrar que cada fuso horário tem 15 graus de longitude, então muitas vezes você pode ter que contar isso no mapa e fazer ali esse processo de conta. A Europa tem horário de verão, toma cuidado, que os caras colocam o horário de verão ali no exercício e podem te confundir. Lembra que o horário de verão você adianta o seu relógio, é como se você tivesse um fuso para frente. Então, esse trabalho com fusos horários pode cair na sua prova. Então, vamos lembrar, para oeste você reduz as horas, o Brasil está 3 fusos a oeste de Greenwich. Então, nós estamos, o horário de Brasília, a 3 horas a menos que o fuso horário principal de Greenwich. A França está 1 horário à frente. Então, já fica ali pensando que a gente tem 4 horas de diferença. Ah, e se a França tiver horário de verão? Aí a diferença vai para 5. Então, ficar ligado com isso. E ele pode querer jogar com você que o jogo lá começou e qual que era a hora em Manaus, em São Paulo e em Fernando de Noronha. Vamos lembrar que o Brasil tem 4 fusos horários, né? Os fusos horários do Brasil são o fuso horário -2, que pega as ilhas, o fuso horário -3, que é o fuso horário de Brasília, o fuso horário principal, o fuso horário -4, que é o que pega a região, maior parte do estado do Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, e o fuso horário -5, que é o fuso horário que pega ali a região do Acre. Então, toma cuidado que ele pode querer fazer essa brincadeira nas questões com vocês. E para fechar essa parte, falar de anamorfoses. O que é uma anamorfose? Cara, é você
distorcer propositalmente um mapa. É negação da forma. Mas eu distorço pensando em quê? Pensando no que eu quero mostrar. Então, o mais comum é a anamorfose de população. Como que fica a distorção? Se aquele país tem uma população muito grande, o território dele no mapa parece maior do que ele realmente é. Então, a China parece muito grande, a Índia parece muito grande, os Estados Unidos aparece muito grande. Porém, se a população dele for pequena, o que acontece? Ele aparece menor. Então, o Canadá reduz de tamanho, o Japão aumenta de tamanho. Então, ele faz essa brincadeira. Eu já vi a anamorfose de gastos militares. Os Estados Unidos aparece gigantesco, a China e a Rússia aparecem grandes. Já vi a anamorfose do Brasil, do PIB dos estados. O estado de São Paulo aparece muito maior, Roraima aparece muito menor. Então, é uma forma de você mostrar o seu objeto de estudo através do mapa, distorcendo, dando uma proporção à existência daquele fenômeno ou não ao tamanho do território. Então, analisar isso. E lógico, uma cartografia aplicada pode aparecer na sua prova. O que é isso? Ele vai te dar um mapa, ele vai cobrar análise do mapa para você chegar em algum resultado. Fechou? Indo para o penúltimo tema que a gente vai falar hoje, que é clima. Rapaz do céu! Isso sempre caiu na Unesp, se não me engano não caiu ano passado. Então é uma aposta, ou em Brasil, ou em geral, vai cair uma questão de clima. O que eu quero que você foque? Nos fatores climáticos. Os fatores, pensando em geografia geral, lembra-se que eu já falei sobre isso em Geografia do Brasil? Em geografia geral, você tem que lembrar como que a latitude, a longitude, as correntes marítimas, maritimidade e continentalidade interferem nessa prova, interferem no clima. Então quanto maior a altitude, menor a temperatura. Boa! Na continentalidade eu tenho uma maior amplitude térmica, variação de temperatura, e na maritimidade eu tenho uma menor amplitude térmica. Boa! Esse tipo de coisa pode ser cobrado. Além do que os fenômenos El Niño e La Niña. Vamos lembrar que o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico, um aquecimento anormal das águas do Pacífico, que vai fazer com que a gente tenha mudanças climáticas na América do Sul, principalmente no Brasil. Qual mudança acontece no Brasil durante o El Niño? Você tem mais seca no Nordeste e o aumento das chuvas no Sul e Sudeste. Então vamos lá. El Niño, aquecimento das águas do Pacífico. Consequência para o Brasil, seca no Nordeste, mais chuva no Sul, Sudeste. E tem o fenômeno contrário, que é o La Niña, que é um esfriamento das águas do Pacífico. Vaneta, qual a consequência para o Brasil? Ele cria uma área seca que vai lá do Acre até São Paulo. Muitas vezes crises hídricas aqui do estado de São Paulo são relacionadas ao fenômeno El Niño, La Niña, como 2021, 2014 e 15. Então, El Niño aquecimento, La Niña resfriamento. Então, não esqueça disso. E os ciclones extratropicais, furacões e todos esses ventos mais extremos. Vamos lembrar que eles estão sempre relacionados a áreas de baixa pressão. Então as áreas desses ventos estão sempre ligadas a um centro de baixa pressão, que vai fazer com que o vento se desloque com força. O vento sempre sai da área de alta pressão para baixa pressão. Quando você tem um centro de alta pressão, de baixa pressão, surgindo muito rápido, o deslocamento de vento é acelerado e você vai ter esse vento muito forte, causando aí os danos. Fechou? Beleza? Então, mais um merchan, vai. Eu tenho 101 mapas mentais de geografia que eu fiz para você que quer revisar. E ele está no precinho, na descrição aqui embaixo. Além de uma revisão de atualidades que eu fiz esse ano. Cara, é tudo com custo muito baixo. Então, para você que, assim como eu, falando de escola pública e quer ter acesso ao material da hora e não quer tirar uma fortuna do bolso, clica e vai dar uma olhada. Geopolítica. Todo mundo que me acompanha no Instagram sabe o quanto eu gosto desse tema e o quanto eu manjo desse tema. E a geopolítica é muito ampla e difícil de cravar o que cai, certo? Valente, mas você acertou na prova da Unicamp. Cara, acertei, mas mesmo assim não deixa de ser difícil. E aqui a Unesp sempre gostou de trabalhar os emergentes. Cara, viu que eu não falei de conflito. Mas pode aparecer o conflito na Israel-Gaza? Pô, lógico que pode, foi a coisa mais noticiada do ano. Então, esses temas mais clássicos, cara, você tem que saber. Aqui eu quis trazer outros 3 temas que eu acho importante e que eu trabalho muito nessa revisão de atualidades que eu fiz e vou trabalhar um pouco na mega revisão. Primeiro, a expansão do BRICS. Vamos lembrar que o BRICS ano passado teve um pedido de expansão aceito,
convidou-se 6 países, Argentina que negou, mas Etiópia, Egito, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos adentraram ao bloco. Então o bloco de BRICS virou, sei lá o que, como é que vai ser a sigla, tem chamado de BRICS+, ou BRICS Plus, e isso mostra um grupo de países começando a ter uma articulação, gerando uma certa oposição ao G7. Fazer a comparação entre o FMI e o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, que tem ali as mesmas funções, só que agora sem depender das grandes potências. Então essa expansão do BRICS, ligada a uma, de certa forma, rivalizando com o G7 e as grandes potências, pode ser interessante. Lembrar que desse BRICS, 2 países são economias mais fortes, é o I e o C, é Índia e China. Já que eu falei de China, cara, China você pode ter relação com Taiwan, você pode cair em guerra fiscal, você pode cair, no vídeo de efemérides eu falei isso, que são 75 anos da Revolução Chinesa, tem muitos temas sobre China, Nova Rota da Seda, China sempre é um tema muito importante, então você tem que estar ligado. E as apostas de sempre de América Latina, como a Unesp sempre gosta de um viés econômico, eu acho que você entender a Argentina com medidas ultraliberais, saber diferenciar o que é o modelo neoliberal do que é o modelo keynesiano, o que é o modelo, quais são as práticas do modelo neoliberal, a redução de gastos públicos, a redução da máquina pública, a ideia de uma redução de impostos, privatizações, abertura de mercado, entender as características do modelo neoliberal para explicar a Argentina e quais as consequências disso. Normalmente isso aí é acompanhado de um grande aumento da pobreza, da desigualdade, que é o que tem acontecido na Argentina. E a Venezuela, eu já até cansei de falar, não aguento mais, mas a questão da disputa territorial por Esequibo caiu na prova da Unicamp. Cara, cantei essa na mega revisão para os meus alunos, nas minhas aulas presenciais, falei, mano, vai cair, vem com o pai que vai cair. Chegou na prova, teve aluno meu que falou, Vareta, eu vi a primeira questão de geografia, era da Venezuela, igualzinho você falou para nós na aula, na lousa. Comecei a rir no meio da prova, falei, mano, que a bola de cristal tá em dia. Então, vamos lembrar que existe um território chamado Esequibo, que pertence à Guiana, e é uma disputa territorial com a Venezuela desde o século XIX. Nossa, mas por que isso reacendeu? Porque no ano passado, o Maduro, sabendo que 2024 teria uma eleição, ele queria criar um fato político importante para ele. E Esequibo, assim como as Maldivas para os argentinos, Esequibo para os venezuelanos une o país todo. Então, era a ideia que é um tema que até a oposição fecha junto com ele. Então ele queria criar um fato político favorável a ele no final de 2023, quando ele fez um referendo sobre a anexação de Esequibo na Venezuela, de forma com que isso gerasse um fato político para que ele ganhasse força para as eleições do ano seguinte. Lembrar que Esequibo também tem ouro e petróleo, certo? Não vamos deixar a parte econômica de fora. Só que na prática, não acho que a Venezuela nunca vai conseguir anexar essa parte. Certinho? Espero que o vídeo não tenha ficado tão grande. Fizemos uma revisão aqui de Geografia do Brasil, uma revisão de Geografia geral para essa primeira fase da Unesp. Se esse vídeo for bem, eu vou fazer para os outros vestibulares também, certo? Agora é com você, estude, vem participar da nossa mega revisão, o link está aqui na descrição. Respira fundo, beijo no coração e bora para a Unesp.